mito expressa o mundo e a realidade humana, cuja essência é uma representação coletiva de verdades que chegaram até nós através de várias gerações. Os mitos possuem a capacidade de transcenderem os limites do paradigma tempo-espaço e a sua magia encontra-se implícita e explícita nos seus símbolos que se revestem de valores psicológicos. Para além dos símbolos, os mitos trazem uma diversidade de significados na sua narração, que dão origem a diferentes ideias, diferentes imagens e, consequentemente, diferentes significações que despertam consciências. Um mito pode trazer consigo distintas chaves de interpretação, consoante a perspectiva pelo qual é analisado. Aqui será apenas explorado o seu significado psicológico e moral. O mito não é apenas uma história ou uma fabulação, muito embora seja bastante rico em elementos imaginativos. Os mitos possuem uma grande veracidade mascarada de realidades psicológicas ou vivências que são preservadas ao longo de séculos, por isso não devem ser entendidos como falsos. Desta forma, explica-se porque eles têm muita força e porque o ser humano acredita neles, sem se aperceber, muitas vezes, tratar-se de um mito. As alegorias podem ser boas ou más, na medida em que nos possam elevar ou aprisionar. Neste sentido, os mitos abordados neste ciclo de atividades são os grandes clássicos da mitologia grega, por carregarem consigo grandes mensagens e aprendizagens que contribuem para a reflexão e elevação de cada um, uma vez ajustarem-se em pleno à condição humana. O poeta romano Ovídio, na sua obra Metamorfoses, descreve Pigmalião como o rei de Chipre e um habilidoso escultor. Pigmalião tinha evitado a companhia de mulheres desde jovem devido ao desagrado e repulsa que as suas condutas lhe causavam e que o levou a viver celibatário. Um dia, esculpiu uma estátua de marfim de tal forma bela que acabou por se apaixonar pela sua própria criação. A beleza da estátua era infinda, que não poderia ser comparada à beleza de uma mulher mortal. Fora criada com uma arte tão admirável que tal era o seu porte e gesto, podia dizer-se estar viva, mas que, por modéstia, não se movia. O amor de Pigmalião era assim acendido no seu peito, acreditando que a figura imóvel possuía vida. Muitas vezes punha as mãos sobre a estátua para sentir se era um corpo ou marfim. Beijava-a, acreditando que os seus beijos eram devolvidos. Falava com ela, abraçava-a e os seus dedos pareciam afundar-se nos seus membros quando a tocava. Por vezes lisonjeava-a com ternura, por vezes levava-lhe presentes que as raparigas gostam, tais como conchas, seixos lisos, pássaros, flores de mil cores, lírios, bolas decoradas e lágrimas caídas da árvore das Ilíades. Também a adornava com peças de vestuário, gemas nos dedos, colares compridos no pescoço, brincos leves pendurados nas orelhas e fitas no peito. E nua não era menos bonita, deitando-a em cobertas tingidas com púrpura sidoniana, chamando-a sua companheira de cama e colocando-lhe o pescoço em almofadas de penas macias para que ela pudesse sentir. Numa das celebrações a Vênus, Pigmalião implorou à deusa que concedesse vida ao objeto da sua única paixão. A deusa, atenta ao amor sincero e benevolente daqueles que sacrificam por amor, realizou o desejo e Pigmalião finalmente não beijou uma boca falsa. A Virgem sentiu os beijos que ele lhe deu e corou. E levantando os seus olhos para ele,
e o seu olhar tímido para a luz, ela viu imediatamente o céu e o seu amante. A deusa esteve presente no casamento que ela própria tinha tornado possível e após 9 luas, a jovem deu à luz Patos, que dá o nome à ilha. Algumas versões desta narrativa atribuem o nome Galateia à mulher que era estátua e ganhou vida, apesar de não surgir nos textos antigos. Também não existem representações deste mito em obras da antiguidade e talvez tenha sido utilizado pela primeira vez por Jean-Jacques Rousseau em 1762 no seu drama musical Pigmalião. Uma representação iconográfica extraordinariamente bela da expressão lírica deste mito foi realizada através de um conjunto de 4 telas a óleo pelo pintor Edward Burne-Jones, expostas no Birmingham Museum and Art Gallery. Burne-Jones dá corpo à história clássica do amor e das aspirações humanas, numa série narrativa de 4 imagens intitulada Pigmalião e a Imagem. Estes 4 atos representam os desejos do coração, o momento em que Pigmalião está pensativo na sua vida solitária quando decidiu permanecer celibatário. Na sua meditação, ignora as mulheres à sua volta e imagina a estátua da mulher perfeita. A mão detém-se, o momento em que Pigmalião tem a revelação da mulher perfeita, em que, como criador, recua para admirar a sua obra. Aqui a sua expressão é mais suave e o seu olhar revelador de quem se apaixona por uma mulher de mármore. A divindade dá vida, o momento em que Pigmalião está a orar e a implorar à deusa por uma esposa tão perfeita como a sua obra. A deusa aparece junto da estátua para lhe dar vida. Interessante são características físicas das duas personagens, que apresentam pouca diferença. Esta terceira pintura também demonstra o poder divino, através do sopro de vida que a deusa oferece. A alma conseguiu. O momento em que Pigmalião descobre que a sua estátua ganhou vida, ajoelhando-se a seus pés. Como o nome indica, a alma conseguiu, representa a etapa final deste mito, em que a adoração diante da sua mulher se torna realidade. O seu olhar expressa um sentimento de mistério e de espiritualidade, como se não compreendesse o que o seu Criador conseguiu alcançar. Esta segunda série apresenta um brilho e uns tons suaves típicos do giz. Apesar de ter sido pintada a óleo, com cores mais claras e linhas mais fluídas do que a primeira série, intitulada Pigmalião e Galateia, de uma coleção privada muito mais carregada e de tons escuros e sombrios. Há uma citação do artista que exprime de forma sublime aquele que é objeto das suas obras. Quero dizer com um quadro um belo sonho romântico de algo que nunca foi, nunca será, numa luz melhor que qualquer luz que alguma vez brilhou, numa terra que ninguém pode definir ou recordar, apenas o desejo e as formas divinamente belas. E então eu trabalho. O mito inspirou diversas obras, poemas, óperas, peças de teatro, musicais, balés e filmes. Em representações artísticas mais modernas, surgiu como uma peça de George Bernard Shaw que retrata uma mulher do povo, transformada em mulher da alta sociedade, dando origem posteriormente ao musical My Fair Lady. Surgiram numerosos artistas que criaram verdadeiras obras de arte,
recorrendo ao tema como inspiração. Em psicologia, o resultado das expectativas geradas em relação a algo obtém o mesmo nome, efeito Pigmalião, ou seja, o efeito das nossas expectativas e percepções da realidade dependem da forma como nos relacionamos com ela. Esta análise surgiu através de um importante estudo sobre como as expectativas dos professores afetavam o desempenho dos alunos. O paralelismo da dedicação de Pigmalião à sua obra é aqui plasmado. Professores que têm uma visão mais positiva dos seus alunos tendem a estimular o lado bom desses alunos e estes, por sua vez, apresentam melhores resultados. Do mesmo modo, o oposto é também observável. Este mito é bastante opulento, não só em termos líricos, como também do ponto de vista filosófico e psicológico. O seu significado e idealização do ser amado é algo que facilmente identificamos. Quem não se apaixona pelas suas próprias obras? Quem não se orgulha da sua própria criação? Tal como Pigmalião, que de tanto amar e desejar a sua criação, consegue dar-lhe vida, quantos dos nossos desígnios e desejos não acabam personificados? Vários elementos do comportamento humano traduzem este mito, desde uma agradável fantasia sobre o amor eterno, à capacidade de criar os seus próprios rumos, de uma excelente alegoria sobre a criação artística, ao perigoso limite entre o real e o ideal, ou até mesmo à equação da beleza física e da perfeição. Shakespeare disse que os versos que não se banham com as próprias lágrimas de amor e emoção não são lícitos. Esta é uma das chaves para uma verdadeira obra de arte. A inspiração que surge da parte mais profunda e luminosa do seu Criador, como uma espécie de corrente divina que jorra de um mundo de perpétua beleza, de um mundo onde vive a sua alma elevada e a sua mente pura. A criação acaba por ser também uma projeção de si próprio, dos seus ideais, da sua vontade, tal como Leonardo da Vinci, que comparando as características de Mona Lisa com as suas próprias, foram encontradas inúmeras semelhanças. Ele, tal como Pigmalião, estava apaixonado pelo melhor das suas criações, porque nele havia fixado a sua própria alma e aos seus olhos ela teria, com certeza, mais vida do que a sua própria vida. É assim que nascem as grandes obras. A criação artística, tal como esculpir uma imagem, um objeto, um corpo, através de um bloco de matéria amorfo, é uma verdadeira arte, que em tudo requer imaginação para dar feição e vida a algo inanimado, a cada golpe, a cada talho, a cada pormenor. Só mesmo uma autêntica inspiração e determinação conseguem projetar e modelar, no abstrato, algo de muito concreto e muito próprio. Assim é o processo subliminar da criação, subjetivo nas ideias, objetivo na matéria. Mas o que estará na origem desta transmutação? Que poder mágico e metafísico permite alinhar e conjugar vontade, imaginação, matéria, forma e amor? Tem de ser algo divino, algo que transcenda a nossa própria capacidade lógica de explicação. Não será o próprio artista uma espécie de Deus? De acordo com Platão, com as tradições antigas, o homem pode e deve voltar a ser o Deus que é. Os deuses teriam traçado um caminho que desperta e une o homem às suas essências luminosas. Este é o caminho da iniciação. A teurgia, magia cerimonial, amor e imaginação constituíam os elementos fundamentais para a elaboração dessas estátuas mágicas, em que o artista deveria imaginar as qualidades do Deus, pois a vontade invoca e a imaginação veste estas forças da natureza e da mente divina.
Os clássicos diziam que os deuses habitam e usam formas que a imaginação do homem lhes atribui. Este é também um dos significados do mito de Pigmalião. Da mesma forma que os sonhos carregam em si a potencialidade de se transformar em realidade, porque é uma vontade do ser, a imaginação tem igual potencial de materialização e possui a capacidade mental de representação do objeto, segundo as qualidades que são dadas à mente através dos sentidos. No entanto, o mito traz-nos outra consciência que poderá expor a vulnerabilidade da alma ao risco insurgido pelo limite que separa o real do ideal. Se for um ideal superior que eleva o ser ao mundo arquetípico, enobrece o Criador. Mas o perigo encontra-se num ideal inferior, movido pelo perfeccionismo desequilibrado, pelas paixões irracionais que transportam os germes da loucura e a falta de discernimento. Outros significados profundos são traduzidos por este mito, tal como a utopia sobre o amor eterno, à semelhança dos mitos de Psique e Eros ou de Tristão e Isolda. Um amor que ultrapassa qualquer vicissitude e provação. Assim foi o amor nutrido por Pigmalião à sua criação. E que mal poderá advir do amor eterno, ou até mesmo da adoração pela sua própria obra, se ela é bela e autêntica? Não amamos também a beleza?